Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana. É sempre assim, todos os domingos, a esta hora. Levamos até si o programa A Semana, onde Salomão Moiana faz aquilo que é a análise daquilo que foram os principais factos da semana. E esta semana, Salomão, boa noite. Começamos pelo facto da semana. Bom, o facto desta semana é para saudar a nomeação do grande jurista e do grande juiz Carlos Pedro Mondlane para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Foi com muita alegria que eu tomei conhecimento da sua propositura primeiro pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e posteriormente esta semana da sua nomeação pelo Presidente da República para integrar a equipa de juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Eu faço esta nota porque o juiz Carlos Mondlane é uma personalidade muito influente dentro da nossa magistratura. É uma personalidade muito íntegra, no meu ponto de vista, e uma pessoa extremamente competente. Eu já estive em 3 ocasiões de lançamentos de obras dele, obras científicas sobre questões de direito. É uma personalidade que é muito tida em conta no espaço lusófono, não apenas em Moçambique, mas no Brasil e em Portugal e em outros países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, é uma espécie de um grande contributo que eu auguro que ele venha dar no Tribunal Supremo, e é um processo natural de renovação do próprio Tribunal Supremo. Penso que no futuro, dentro de alguns anos, teremos esta geração do Carlos Mondlane a ocupar a totalidade das cadeiras do Supremo. E isso, para mim, vai ser muito benéfico para a justiça em Moçambique, quando pessoas que nós vimos a crescer, pessoas com muita idoneidade, muita capacidade, começam a ocupar as cadeiras do Supremo. Ficamos felizes porque o país fica em boas mãos do ponto de vista da justiça a nível superior. Exato. Fica aqui também essa nota da própria MBC também, a desejar muito bom trabalho ao Dr. Carlos Mondlane, que é uma pessoa de uma geração, pois são os frutos da independência. Vai ser muito bom. E acima de tudo, quando a própria classe reconhece o mérito. Um pouco fora das nomeações políticas, uma pessoa que de facto é reconhecida pelos seus pares. Isso é muito bom. Salomão, avançamos então para o tema da semana. Começamos mesmo com a crise na Renamo, que nesta semana já desembocou para outros contornos, a invasão na sede por parte das Forças de Defesa e Segurança para escorraçar de lá os guerrilheiros que exigem a renúncia do Yusuf Mahamat, que já tinham escalado. Para além da sede nacional, já tinham também visitado o gabinete do Yusuf Mahamat. Que está muito perto. Quem diria? A UIR, mal falada pela Renamo, era o socorro, digamos assim, do Yusuf Mahamat. Bom, é como dizia alguém, esta é a última humilhação que a Renamo sofreu por parte de tudo o que está a acontecer. Quer dizer, a incapacidade do Yusuf Mahamat leva a uma humilhação total de toda a Renamo. Quer dizer, a Renamo devia se juntar toda ela para derrubar o Yusuf Mahamat, na minha opinião, neste momento, porque tudo o que está a acontecer não estava nunca previsto que poderia vir a acontecer no seio da Renamo. A UIR é o principal adversário da Renamo. É a UIR que atacou o Dhlakama em Zipinga. É a UIR que emboscou o Dhlakama na Beira. É a UIR que andou a fazer tudo, pôs o Dhlakama viver na Serra da Gorongosa, a fugir da UIR. Agora, é a mesma UIR que fica hoje aliado do senhor Yusuf Mahamat para retirar da sua sede os próprios membros da Renamo. É incrível o que está a acontecer. Quer dizer,
Isto não lembra o diabo. Eu penso que lá onde está, na tumba, o presidente da Câmara deve estar super nervoso, super atrapalhado, com vontade de se levantar e vir dar chapada ao Suf Momad e mandá-lo sair do lugar onde está. Porque isto não lembra o diabo. Nunca aconteceu uma coisa e nunca esteve previsto que alguma vez viesse a acontecer tamanha humilhação. Quer dizer, a Renamo recorrer a UIR para dispersar pessoas da Renamo. Isso é incrível, não lembra nada. Portanto, o que aconteceu esta semana é mais do que uma vergonha nacional. Já não tem qualificativo possível. E eu penso que todos os homens de bem, quer sejam da Renamo, quer sejam fora da Renamo, deviam apelar para que o SUFO voluntariamente se demitisse e deixasse a Renamo se reconstruir na sua ausência. O SUFO já não é a pessoa capaz de reconstruir uma Renamo digna do nome. Quer dizer, um SUFO que quando entende recorre ao próprio instrumento da matança da Renamo para defender os interesses dele. É incrível. Portanto, eu estou muito envergonhado de ver o que está a acontecer neste momento com a Renamo. Estavam aqueles combatentes, aqueles antigos guerrilheiros da Renamo. Ouvi uma pessoa da Renamo que é instrumentalizado também, diz que aqueles não são guerrilheiros da Renamo. Como é que não são guerrilheiros da Renamo aqueles senhores? Se o próprio general Roy Dick, mais os outros, foram lá conversar com eles na qualidade de seus antigos colegas. Quer dizer, como é que de repente, quando alguém diverge da direção da Renamo, já não é militante da Renamo? Então, ali estavam... da junta militar. Junta militar no qualificativo deles. Mas se eles tinham dito que a junta militar deixou de existir, como é que de repente renasce logo na sede da Renamo em Maputo? Quer dizer, a incapacidade reinante na direção da Renamo é tanta que todos os nomes possíveis e imaginários vão ser atribuídos àqueles. A única coisa que a Renamo não vai dizer neste momento é de que aqueles ali é a Frelimo que está instrumentalizado, porque precisa neste momento da Frelimo para salvar a pele do SUFO. Quer dizer, o mais próximo, aquilo que a Renamo normalmente diz quando acontece uma coisa dessa, é de que é a Frelimo que está por detrás. Agora, pela primeira vez, está de parabéns a Frelimo que salvou a pele do SUFO. Quer dizer, o SUFO é um menino bonito neste momento do governo. Tanto mais que a UIR, quando chegou lá, a primeira abordagem foi de que o SUFO está no comando geral à vossa espera. Entra lá no Machibombo, vamos ter com ele, diz que tem medo de vir reunir convosco aqui. Então quer reunir no comando geral. Quer dizer, seja verdade, seja mentira, mas parece muito verdade. Uma vez que o SUFO, de fato, tem medo de falar com os seus companheiros e prefere falar com a UIR, negociar com a UIR os termos da retirada daqueles senhores dali. Então, e depois fez uma coisa, retirou os homens e deixou a UIR ocupar a sede. Ora, é preciso dizer que ali não é sede da UIR, ali é sede daqueles senhores que foram retirados. Não é sede da UIR. Aquelas instalações ali, conquistadas no âmbito do Acordo Geral de Paz, por Afonso de la Cama, negociadas por Raul Domingos e por o senhor Vicente Ululo, na altura, secretário-geral da Renamo, não são instalações da UIR, são instalações da Renamo, para a Renamo estar ali. E aqueles ex-guerrilheiros da Renamo foram para a sede própria, quando estão a ocupar ali, só ocupar a casa deles. Agora, eu fico admirado que na última sexta-feira, quando passo por aí, só vejo a UIR ali dentro. Não há ninguém da Renamo a trabalhar na sede da Renamo, só está a UIR. Quer dizer, o Suf Momad vendeu a sede nacional à UIR e retirou os elementos, os militantes da Renamo e entregou as instalações à UIR. Agora, eu não sei o que vai acontecer se a UIR negar sair. Não sei a quem vai recorrer ao Suf Momad para retirar a UIR dali, porque a UIR já ocupou, está lá dentro. Então, onde estavam os elementos da Renamo já vive a UIR. Agora, não sei qual é o prazo que a UIR tem para estar lá. Se negociou com o SUFO os termos da sua retirada, ou não vai sair mais. E também se o SUFO quer trabalhar com a UIR, não sei se o SUFO se quer visitar
Ilha de Moçambique, Nampula, a ir com a UIR, todo o sítio. Quer dizer, que raio de presidente é esse? Como é que vai falar com os militantes dele? Se ele diz que tem medo deles, pode falar com ele se estiver com a UIR. O que é isso? Isso nunca se viu. Mas, Salomão, Nunca se viu mas isso. não acha que a UIR tem razão ao desalojar aqueles senhores? Porque, de facto, eles impedem o funcionamento normal das instituições da RNAM como partido. Portanto, eles exigem, digamos assim, a admissão compulsiva do Yusuf Mahamat. O Yusuf Mahamat foi eleito em Congresso. Há mecanismo. Portanto, esse processo de impedir que a RNAM funcione através de invasão das instalações não configura também uma ação criminosa para os guerrilheiros? Não é uma ação criminosa. Aquilo ali é como haver uma desavença dentro da sua casa com a sua esposa. A UIR não é chamada a vir e separar-vos. Quer dizer, desde que vocês não se batam, ter uma discussão. É para você negar uma determinada coisa, a sua esposa também ter outra posição. Haver uma divergência de posições, sem violência dentro da vossa casa. Não há violência. Não há Invadir violência. as instalações? Não invadiram, Eles abriram, entraram. Invadiram, impedem o funcionamento. Não impede o funcionamento. Quem foi lá para funcionar? Eles estão à espera do SUF para funcionar com eles, para negociar com eles. O SUF nunca aparece. Ninguém invadiu as instalações. Eles abriram, ocuparam, sentaram, à espera que o SUF venha. E depois vieram os 4 generais dizer que querem negociar. Eu digo, está bem. O que nós queremos é que venha o presidente para falarmos com ele. Eles foram-se embora, não voltaram mais. Então, eles estão ali, estão na casa Mas não acha deles. que aquela ação é financiada por forças internas da RNAM? De onde é que vem a logística? Eu vi, parece algum vem de Nampula, outro. De onde é que vem essa logística? De repente, estamos a dizer que a RNAM está a asfixia financeira. Então, pergunta de onde é que veio a logística para a RNAM fazer uma guerra de 16 anos. A logística vem dos apoiantes que estão interessados em ver mudança na própria RNAM. Aqueles senhores também têm alguma logística pessoal. E depois o resto é dos apoiantes de livre vontade. De onde é que vem a logística para uma causa? Vem dos apoiantes, do povo interessado na mudança. É do interesse nacional que haja uma RNAM genuinamente funcional. A RNAM que temos agora não funciona. E depois, veja lá uma coisa caricata que aconteceu. Foram recolhidos na quarta-feira para a 18ª Esquadra. Na quinta-feira foram libertos e foi-lhes informado que os senhores devem fazer-se presentes no Tribunal Judicial da cidade de Maputo amanhã às 9 horas. Eles vão no dia seguinte para o tribunal diz que nós não temos processo. Os senhores não sei de onde é que vem. Nós fomos enviados pela 18ª Esquadra. Não, ainda não entrou aqui o vosso processo. Não conhecemos quer dizer, não sabemos da vossa presença. Então, o que é isto? Não foi aberto nenhum auto. Não foi aberto nenhum auto. Quer dizer, acho que essa foi a desculpa que a polícia arranjou para eles retirarem-se das instalações da 18ª Esquadra, onde estavam a abarrotar aquela esquadra que não tem celas suficientes para meter, de repente, 57 pessoas numa sentada, para além dos outros reclusos habituais que tem. Portanto, eu penso que tudo isso não é gestão política, não é gestão partidária. Isto aqui é uma gestão policial de um partido. Quer dizer que o partido RNAM entrega-se a uma gestão da polícia. Mas o Salomão é uma pessoa muito informada. Quem convidou a UIR para lá? Foi a direção da RNAM, foi o Yusuf Mahamat. Mas o Yusuf Mahamat existe. Falamos muitas vezes de Yusuf. Ele não aparece, não é visto. Não é visto. Ficou uma coisa de um Espírito Santo, digamos assim. Ele não é visto. O Yusuf Mahamat existe, está bem de saúde, está em Moçambique. Como é que estamos? Não, está em Moçambique, existe. É ele que comanda este tipo de operações. Há uma semana teve uma sessão da Comissão Política. Mas esteve lá o Yusuf Mahamat? Esteve lá, sim, esteve lá. Tenho informação de que esteve lá. O Yusuf Mahamat existe. O Yusuf Mahamat é verdade que tem problema de saúde, mas não tem problema de saúde que lhe impede de falar. Não tem problema de saúde que lhe impede de sair daqui e ir à sede nacional. Não é isso. O problema para mim é que o Yusuf Mahamat já não tem nada para dizer a RNAM. Chegou ao fim, não tem nada para dizer a RNAM. E só está ali graças àqueles apoiantes incondicionais dele, que precisam dele para se manter onde estão.
Mas há quem diz que também, diz que esse barulho em torno do Sufumani é por causa do tribalismo, Não. porque as gentes do centro não estão prontas para ter um líder de Renamo, muçulmano e do norte. Estão habituados a ser macenas e mandaus, é verdade isso? Não é nada disso, não é nada disso. Se fosse isso, não estariam ali na sede pessoas de Nampula, não estariam ali na sede pessoas de Cabo Delgado. Então não é problema contra Macua, muçulmano e do norte. Não é isso. É um problema de capacidade contra a incapacidade. Há uma grande incapacidade na pessoa do presidente da Renamo. Há falta de direção, há falta de orientação, há falta de verdadeira liderança. Há um vazio. É só ver os resultados eleitorais. Agora, vamos lá por partes, para não dramatizar muito. A Renamo fez um congresso em Alto Moloco. Como é que fez esse congresso? Fez porque esse congresso foi convocado no tribunal. Não é de livre e espontânea vontade, dentro do seu funcionamento normal, que a Renamo, em 2024, convocou um congresso para Alto Moloco. O congresso foi convocado porque um membro da Renamo, na altura, o Venâncio, processou o partido, exigiu que o partido organizasse um congresso e organizasse eleições internas. Porque antes de haver congresso, antes de haver eleições internas, já havia o Manteigas, o porta-voz, a dizer que nós já temos o candidato para as eleições. O candidato chama-se Ossuf Momad. E isso alarmou as hostes internas do partido. Então, um militante da Renamo, nessa altura, foi ao tribunal e processou, exigiu a convocação do Congresso. E foi convocado o Congresso atabalhoadamente. Então, o que é que se fez? Fez-se uma seleção, quer dizer, uma seleção cirúrgica de elementos que vão participar no Congresso, mas daqueles que, em princípio, vão dizer que o Ossuf continuou. Ok, foi eleito democraticamente e está lá. Desde maio de 2024, que o Ossuf foi eleito presidente da Renamo, diga-me lá, qual é o Conselho Nacional, qual é a reunião nacional que fez? Zero. Não fez nenhuma. Desde Alto Moloco, o Conselho Nacional da Renamo não se reuniu ainda não voltou a reunir-se. Passa um ano e alguns dias. Não houve mais reunião. E a reunião de Alto Moloco nem era para traçar estratégia, era uma reunião de nomeação dos órgãos. Depois disso, nunca houve nada. Nem houve reunião para analisar, primeiro para organizar a estratégia eleitoral. Não houve. Para se dizer qual é a nossa estratégia para esta campanha, não houve. Depois da campanha, não houve nenhuma reunião para analisar os resultados, para dizer se desempenhamos corretamente ou não. Estamos aqui, estão à deriva. A Renamo está à deriva. Daqui a pouco há de haver autarquias. A Renamo é capaz de se candidatar nas autarquias, mas sem ter falado com ninguém. Não há reunião de quadros, não há reunião dos órgãos, não há reunião de nada. Que partido é esse? Mas estamos aqui. Parece que Salomão está a centrar muito o problema da Renamo pessoal do Ossuf. As outras pessoas, a Liga da Juventude da Renamo, a Liga das Mulheres, essas pessoas todas, tem lá os deputados instruídos. O silêncio também da elite da Renamo. O que é que isso significa no ponto de vista do Ossuf? Por acaso, esta semana passada... Apareceu aí o Ivan, mas com um discurso um pouco incoerente. Não, incoerente não. Acho que foi o discurso mais coerente. Primeiro condenou a invasão, a intervenção da UIR, como toda a gente deve condenar. E depois disso, ele apelou a que a direção do partido reconvoque o mais cedo possível um Conselho Nacional para resolver os problemas internamente. É isso que se pretende. Mas não pediu a demissão do Ossuf Momad. Não pode pedir demissão do Ossuf Momad. Ele não pode. Ele já fez muito como Liga Nacional da Juventude da Renamo. Aquela intervenção que ele fez, tanto mais que logo a seguir os lambibotas do Ossuf estão aí a atacá-lo. A dizer que ele não se pronunciou quando a UIR matou pessoas. Quer dizer, agora que a UIR entrou na sede para retirar os da junta militar, é quando ele fala, ali não há junta militar. Aqueles senhores não são da junta militar. Aqueles senhores são, mesmo se fosse da junta militar. De onde é que veio a junta militar? É a junta militar da Renamo. E por que surgiu a junta militar? Exatamente por ver a incompetência e a incapacidade do líder que tinha sido escolhido. Então, Mariano Nhongo tinha razão. Tinha muita razão. Tinha dito que o Ossuf é incapaz.
E, de facto, estamos a ver que é incapaz. No dia a dia, estamos a notar que o SUF é incapaz. Então, o que é que disse a Liga da Juventude da RNAM? Disse que é mau resolver os nossos problemas recorrendo à polícia. E logo, que tipo de polícia? Aquela polícia que sempre nos humilhou, aquela polícia que sempre nos champoqueou, que sempre nos baleou, aquela polícia que sempre raptou os nossos militantes. Agora, de repente, quando estamos mal, recorremos a ele. Mas não é prova de que a UIR é mesmo a polícia republicana? Não, isso é prova de que a UIR é uma polícia conveniente para salvar os aflitos. A UIR é uma polícia conveniente para salvar os aflitos. E mais, se o SUF fosse um dirigente inteligente, teria até negociado com o Comando-Geral da Polícia para um dirigente da polícia ir conversar com aqueles senhores, sair sem intervenção da UIR. Se tivesse ido o próprio comandante-geral ou o comandante da cidade, dizer a eles, ok, eu venho aqui pedir-vos para não estarem aqui. Ia conversar com eles. Eles chegavam a uma conclusão. Agora, chegar lá ou ir começar a balear pessoas em casa delas não faz sentido. E pior ainda, traumatizar a vizinhança toda que nem foi avisada de que há de haver baleamento, há de haver tiros ali. Não pode ser, isso não é assim. Isso me lembra aquilo que aconteceu no dia 15 de outubro de 2015, na Beira. Nós trazíamos o Dlacama lá do mato quando foi atacado em Zipinga, deixamos nas palmeiras em casa dele, fomos ao hotel dormir. Quando queremos ir nos despedir dele no dia seguinte, já está cercado de UIR, toda a casa dele, com armas apontadas para o andar onde ele está. Isso é grave, isso não podemos brincar assim. E mais, outra coisa que muita gente não está vendo, são esses com visão limitada. Aqueles desmobilizados ou aqueles ex-guerrilheiros, se estão insatisfeitos com o SUF e depois agora estão insatisfeitos com a UIR, aqueles sempre encontrarão uma maneira de se fazer ver, de se fazer vingar, de se fazer presente. Pode não ser aqui na cidade de Maputo, pode não ser. Aqueles indivíduos vão, de qualquer maneira, desestabilizar a RNAM e, por extensão, desestabilizar uma parte do país se as questões da RNAM forem resolvidas militarmente. Aqueles ali não têm dificuldade de arranjar armas. Podem ir buscar armas a qualquer esquadra aqui na cidade de Maputo ou fora. Também podem usar armas. Eles sabem usar armas. Agora, nós não devemos andar a provocar guerrinhas quando temos guerras grandes no país. A UIR não pode provocar guerras, porque não haverá orçamento para sustentar mais uma guerra. Quer dizer, temos uma guerra em Cabo Delgado, agora queremos uma guerra com os tipos da RNAM que foram desalojados na sede. Não faz sentido isso. E eu penso que isto é uma má gestão de política. Quer dizer, a polícia devia recusar esses pedidos do SUF de fazer o uso da força nas instalações de um partido político. Isso não pode ser. Exato. Isso tem que ser repudiado. Exato. Todos os homens de bem, mesmo dentro da RNAM, devem repudiar isso. Eu até estou a achar falta daqueles senhores que foram ali dizer que estão a negociar. Aqueles 4 generais, O Límpio, o Cambona, o Dique, o Dlacama e o Maquivale, que foram ali. Eles devem organizar-se, dar uma conferência de imprensa, a dizer que repudiam essa ação da polícia e dizer que eles estão a favor da causa daquele desmobilizado e que tem que haver uma reunião para se discutir o futuro do partido. Tem que haver essa reunião. Agora, e essa reunião não pode depender só do SUF. É para o SUF e aquela pequena clique de manteiga, xalaua, só aqueles que asseguram o SUF, não pode ser assim. O partido não pode depender de meia dúzia de pessoas. Tem que depender de quadros todos do partido. Tem que haver engajamento de todos os quadros para reestruturar a RNAM. O SUF sozinho, com manteigas, com xalaua, com mais alguém, não são suficientes para reorganizar a RNAM. Mas, se calhar, só para fecharmos esta questão do caso do SUF, a questão dos estatutos. O SUF está dentro dos estatutos. Sabe o quê? É isso que os da RNAM, o próprio SUF saga. Mas eu não sou xalau. Não, um momento. O problema, em política, os estatutos não são nada. Os estatutos, você cai com os seus estatutos. O Roque Silva era secretário-geral da Frelimo. Os estatutos dizem que é secretário-geral.
Ele candidatou-se para outra coisa. Podia continuar, mas ele viu que os cenários não são bons. Saiu. O Pedro Nuno Santos, em Portugal, secretário-geral do PS, logo no dia 18, quando à noite do dia 18 de maio, houve a divulgação de resultados, viu que o PS nem sequer consegue ser a segunda força mais votada no país. O que ele disse? Epá, eu vou-me embora. Por quê? Mas os estatutos que ele disse? Dizem que o Pedro Nuno Santos é secretário-geral até outro congresso. Mas ele foi embora agora. Agora, o SUV fica com o estatuto dele, em casa dele. A sede está sendo tomada por outro. A sede está ocupada pela UIR. Mas o SUV tem estatuto em casa dele. Então, governa lá o estatuto, então. Gere lá o teu estatuto. O que é que vai fazer com o estatuto? Estatuto não é nada. Em política, estatuto é uma forma, é uma formalidade. Mas o que conta em política é ação. É ação prática, é ação enérgica da pessoa. Como é que a pessoa se posiciona? Como é que a pessoa dirige a organização? Agora, se quer se agarrar aos estatutos, não fica com o seu estatuto lá na casa. E o partido fica à deriva. A Renamo, neste momento, não tem nenhuma sede provincial em funcionamento. Estão fechadas. Agora, o SUF, com o estatuto dele, governa o quê? A Renamo não tem nada a funcionar. Não tem sede nenhuma de distrito a funcionar. Estão todas fechadas. Agora, com o estatuto dele em casa, governa o quê? Não governa nada. A única parte da Renamo que ainda respira um bocadinho é a bancada. Porque todos os dias vai à Assembleia. Acabou. Não há mais nada. Então, o que é isso? Que partido é este? Um partido monumental. Um dos maiores partidos do país. Depois da Frelimo, o maior partido em Moçambique é a Renamo. É a Renamo, mas a Renamo está aí. A matar-se a si próprio. Por ter cometido um erro de colocar uma pessoa incapaz à frente, agora quer corrigir o erro, a polícia não deixa corrigir. De onde é que entra a polícia? Isso é que não pode. Exato, Salomão. Então vamos neste momento para o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos também analisar mais 2 temas que o Salomão elegeu para esta noite. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa. Ao longo da margem do rio Matola, os mangais erguem-se como uma fortaleza da natureza, protegendo vidas e ecossistemas. Estes ecossistemas indispensáveis oferecem abrigo a uma vasta diversidade de vida marinha, essencial para a subsistência das comunidades pesqueiras. O mangal influencia na minha renda diária, porque é onde o peixe vai comer, é onde reproduz. Por isso, não podemos cortar, é só deixar o mangal. Os mangás desta área para esta comunidade têm muita importância. É o berçário dos recursos marinhos, como tal peixe, camarão, amêijoa, caranguejo. Então, sem a existência do berçário, não teremos esses recursos. Para além disso, protege contra a erosão costeira, os ventos fortes e ciclones. A falta de informação, a pesca não sustentável, o abate constante dos mangais e o impacto de eventos climáticos extremos tem acelerado o processo de destruição desses ecossistemas azuis, o que periga não só a vida marinha, mas a de milhares de moçambicanos protegidos por estes pilares naturais. As ações de regeneração, reflorestação e proteção dos mangais, com a intervenção e apoio às comunidades locais, estão a ser implementadas pelo projeto Mangaction em parceria com o projeto Clima de Mudanças.
O ICI e os parceiros do projeto Manga Action têm estado a trabalhar nas comunidades para a promoção da conservação dos mangais, através do apoio aos CCPs, principalmente nas 4 comunidades onde estamos a trabalhar na Matola e também na Ilha da Inhaca. Por outro lado, trabalhamos também com as escolas, por exemplo, e com as comunidades para a educação ambiental e também sobre a importância do ecossistema do mangal. A conservação e proteção dos mangais é crucial para a longevidade de todos e é por isso que a WeWorld, através do projeto Clima de Mudanças, está a promover campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação e restauração dos mangais a nível de proteção do ecossistema e a sua relação com meios de vida e eventos climáticos. A comunidade agora está sensibilizada, está a pautar em preservar o mangal. O trabalho que tem sido feito tem sido para promover a capacidade do CCP como entidade ou ator comunitário para a conservação do mangal, como fiscais e também no desenvolvimento de planos de ação para que haja um plano de conservação e gestão do mangal. Os mangais de Moçambique representam 40% das florestas de mangal do sudoeste do Oceano Índico, desempenhando um papel vital na proteção contra ciclones e na captura de carbono. Estes não são apenas árvores, são pilares de resiliência e fontes de vida para todos. Clima de Mudanças, cofinanciado pela União Europeia e Província Autónoma de Bolzano Alto Adige e implementado pela WeWorld, ICI, Centro Terra Viva e CNV. Juntos pelo clima. Boa noite, estamos de volta para esta segunda parte do A Semana com Salomão Moian. Salomão elegeu esta segunda parte para analisarmos também esta eleição por parte da Assembleia da República dos membros do Conselho de Estado. E, curiosamente, o Suf Momad, Forquilha e Lutero decidiram, de facto, ordenar, digamos, seus partidos para que os elegessem para o Conselho de Estado. Poucos cargos para as mesmas pessoas. Como é que faz a análise dessa situação? É a falência política. É a falência dos partidos da oposição. E isto até agrada o partido no poder. Por exemplo, o partido no poder chegou à conclusão de que esses partidos sofrem da fome. O que querem os seus líderes é acomodação, é ter estatuto de não fazer nada. Dizer, eu sou membro do Conselho de Estado, eu tenho imunidade do Conselho de Estado, mas no terreno lá não te conhece, no terreno não te vê, no terreno não fazes nada, o teu partido está a cair de podre, mas você é membro do Conselho de Estado. Então é isso que eles querem. Porque aquilo ali não é decisão espontânea de toda a Assembleia. Cada bancada na Assembleia propõe quem é que vai para o Conselho de Estado. Aquelas bancadas que têm direito. Então, o que é que os próprios presidentes disseram? Propõe-me a mim. Propõe-me a mim. Então, chega lá, Renamo. Quem é a pessoa que a Renamo propõe? É o Suf Momad. Podemos, Albino Forquilha. MDM, Lutero Simão. O que é isso? Quem é que fica cá fora a fazer trabalho da oposição? Querem estar todos acomodados, sentados no Conselho de Estado, porque tem benesses, porque tem oportunidade. No tempo do Dhlakama, sempre Dhlakama nunca esteve no Conselho de Estado, por direito, como segundo o mais votado, mas a Renamo sempre esteve através de outras pessoas. Já esteve lá aquele 50 Nauela, já esteve o Antônio Mchanga, já esteve o saudoso Pondeca. Já estiveram vários quadros da Renamo no Conselho de Estado, mas nunca o próprio presidente, nem uma figura a seguir ao presidente, ir sentar no Conselho de Estado. O Dhlakama nunca permitiu isso. Mas, de repente, agora, há a oportunidade para todos continuarem sentados onde não deviam estar sentados, na minha opinião. O Conselho de Estado deixa sentar aqueles que têm direito por Constituição. Por Constituição, quem tem direito são os antigos presidentes da República, os antigos presidentes da Assembleia, primeiro-ministro, o que e mais o segundo mais votado, que é por normas. E depois o Parlamento indica outras figuras, indica 7 figuras. Agora, a Frelimo indicou Alcinda de Abreu, indicou o Taimo, indicou o Sheikh Aminuddin, indicou pessoas normais para ir ao Conselho de Estado.
Agora o Renamo indica o próprio Kosovo. Podemos indica o próprio Forquilha. O que é isso? Isso é uma confusão, é uma aberração. Então, isto mostra a fragilidade ou a falência de partidos da oposição no nosso país. Quer dizer, é preciso refundar a oposição em Moçambique. Não podemos continuar a pensar que temos uma oposição quando os líderes dessa oposição estão sedentos de acomodação, de apanhar um lugar onde possam ter um cargo de alienação, um cargo que ter um passaporte diplomático de qualquer maneira. Não pode ser assim. Não é esta a vida de um partido de oposição. O objetivo de um partido de oposição é servir, é fazer o trabalho no terreno, fazer trabalho... E esses senhores têm estado a fazer trabalho no terreno. Não está no líder da oposição, o Forquilha, já alguma vez... Não faz. Ninguém faz. E ninguém vai fazer. E logo no xadrez atual de acomodação, como está desenhado, primeiro a acomodação a nível da tal comissão técnica, e depois a acomodação nisto. Depois, daqui a pouco, pode surgir outra acomodação. Então, esses senhores, nos próximos 5 anos, se não surgir um partido, não surgir alguém que queira fazer oposição, não haverá nada nesses partidos. Não haverá nada. Não há nada. Não se espera nada. O Forquilha foi o comissário central que não terminou. Sim, para eleger o secretário-geral, saíram de lá pancada, um desistiu, não sei quanto. Não há nada, não há política, não há nada. Todos estão a correr para tachos, todos estão à caça de tachos. Então, se os próprios líderes, incapazes de se organizar na base, correm para esses tachos, como é que os membros vão estar? Então, penso que... Mas isto não confirma aquela tese que sempre existiu aqui na praça, de que os partidos da oposição são uma espécie de uma terceira vez. São pessoas que muitas vezes cansaram de formar fila na Frelimo, porque a fila é longa, decidem encontrar uma terceira via para encontrar... Sim, eu acho que confirma, porque, de facto, na Frelimo a fila é longa, porque tem muitos quadros, tem muitas pessoas, e etc. Todo o aparelho do Estado, etc. Então, fazendo corta-mato na fila, acabam tendo algumas benesses. Mas o problema é que nós não podemos construir um país com base em benesses. Quer dizer, eu não estou a perceber, sabe? Como é que você dirige um partido quando, de repente, você próprio nem vai à rua, não fala com as pessoas. O objetivo de um partido é servir. Não é o líder ter um Mercedes, ter um carro bonito, ou ter um passaporte diplomático. Não é isso. Isso não é o objetivo do partido. Isso você pode comprar por outras vias, mas você tem que ser um líder presente no partido. Esses senhores estão aí, não são presentes no partido. Então, aquela ala... Não está com inveja ou ódio desses senhores? Não estou com inveja. Eu também tenho passaporte diplomático, mas eu não estou sedento disso. Até a qualquer momento posso deixar de ter passaporte diplomático. Não é nada isso. O problema não é esse. O problema é que nós não podemos construir um país com base nisso. É que o indivíduo, quando diz que eu sou presidente de um partido, é muito sério isso. Quer dizer, eu até tenho medo de me filiar num partido, porque eu temo que a minha capacidade de fazer coisas pode não ser suficiente para alavancar o partido. Então é melhor não me meter. Mas há gajos que se metem nos partidos, há pessoas que entram nos partidos para não fazer nada. Há pessoas que até se candidatam para presidente dos partidos para não resolver nada. Agora você candidatou-se para quê? Um indivíduo, quando entra num partido, tem que entrar com um propósito para mudar coisas dentro de um país como o nosso. Agora, alguém entrou no partido para ser mais um, para depois, quando houver uma oportunidade, correr para lá. Não é nada isso. Não é assim que funciona. Eu penso que o terreno em Moçambique está muito fértil para... Não sei se esses partidos, Nova Democracia, estão a ver isto para tentar explorar o espaço. É que não há nada aqui. Aqueles partidos grandes da oposição não existem. Faliram. Renamo faliu. MDM faliu. Podemos faliu. A partir da altura em que os próprios líderes querem ir sentar lá no establishment, acabou. Não há política aqui embaixo. Então, é um espaço aberto
para novos Mas há partidos. quem diz também o estômago não é de silicone. Parece que o Moiano está com uma visão muito missionária da Não, política. não é isso. A política tem que ser feita com ética, com deontologia e com impacto para as pessoas que mais necessitam. E eu penso que o Forquilha não é o mais necessitado de Moçambique. O Lutero Simango não é o mais necessitado de Moçambique, depois de 3 ou 4 mandatos que ele sentou no parlamento. Acho que o Suf Momad não é o mais necessitado de Moçambique. Há pessoas que necessitam mais do que eles dentro dos seus próprios partidos. Podiam dar prioridade a essas pessoas para irem sentar lá, sabendo que lá, aquilo que essas pessoas vão propor lá, eles é que vão ditar. Se um elemento da RNAM está no Conselho de Estado, há uma matéria qualquer ou ele quer falar, vai consultar o presidente da RNAM. Eu queria dizer isso, posso dizer, o próprio presidente é que vai aconselhar. E alguns desses, todo o mandato que vão estar no Conselho de Estado, nem vão pedir uma única vez a palavra. Mas cá fora, eu sou membro do Conselho de Estado, mas não dizem nada no Conselho de Estado. Não acrescentam valor para ajudar o próprio presidente a conduzir da melhor forma o Estado. Então, penso que... Mas aquilo dá estatuto, mostrar a eles. Os Claro, membros, é isso, eu quer tenho aqui dizer- passaporte diplomático, Então- aqui ninguém pode me prender. O problema Se é bem que o esse. Buxanga foi preso. Sim, mas quando quer, quando o establishment quer, pode te prender com o teu passaporte diplomático. Não é nada, isso já aconteceu aqui. Portanto, eu penso que temos que repensar a maneira de fazer política. Não há nada a esperar, na minha opinião, desses partidos em termos de oposição. É só ouvir as intervenções dele na Assembleia. Não acrescentam muita coisa. Aquilo são perguntas, uma perguntinha aqui que mostra que nem estudaram o assunto, nem aprofundaram o assunto, nem investigam, nem falam com as pessoas que sabem para lhes iluminar. É só chegar, levantar para dizer, eu falei. Não pode ser Não assim. pode ser. É um Salomão, país- vamos avançar já para o terceiro e último tema da semana. A oferta da governadora, o anúncio das ofertas da governadora, arroz, gado, porcos, numa província em que habitualmente o PMA, o próprio INGD e outras agências humanitárias alertam para a fome, para a escassez de chuva, para a escassez de alimentos. Como é que vê? Mas a governadora, há quem diz que não, a governadora não cometeu nenhum erro, faz parte da nossa tradição africana Exato. de receber bem o nosso hóspede. Qual é a sua análise com relação a isso? Não, mas aqui o problema não é da governadora, na minha opinião. O problema é do governo de Moçambique no seu todo, que não regulamentou a lei de probidade pública de modo a darem uma instrução. O Conselho de Ministros tem que aprovar uma resolução, se quiser, se não quer um decreto, em que regulamenta a lei de probidade pública, explica em termos concretos o que é isso. Quer dizer, e estabelece os limites. Mas a lei de propriedade já estabelece limites. Também, mas é preciso. Temos uma coisa aqui em Moçambique: temos lei, temos que ter regulamento. E temos. Até o Conselho de Ministros nem precisa de regulamentar, na minha opinião. Tem que fazer uma diretiva dirigida aos governos provinciais e aos administradores de distrito, toda a gente, para saber quais são os limites da probidade, como é que eles podem receber hóspedes. Porque, olha, isso não começou com a governadora de Gaza, isso já é tradição. Acho que o próprio presidente Inhambane já recebeu muitas ofertas quando era governador. E eu conheço um governador que em 4 anos de mandato numa província conseguiu amealhar 500 cabeças de gado. E ficou rico, só por ser governador numa província. Mas são ofertas todas, não comprou nenhuma. Todas foram ofertas e tal. E algumas ofertas induzidas. E em cada distrito ele até já construía um curral, porque ali vão oferecer gado, vai ficar naquele curral. Os administradores ficavam aí como uma espécie de gestor dos currais de Sua Excelência o Governador. Então, isso carece de uma regulamentação. É preciso que o governo central mande uma nota para todos os governos provinciais e distritais e para secretarias provinciais do Estado, a dizer que de acordo com o número 2 do artigo 41 da Lei de Probidade, as ofertas a dar a um dirigente não podem ser superiores a 1/3 do seu salário mensal. Então, temos a lei que diz isso, a lei já diz isso, mas é preciso lembrar
através de uma nota dirigida diretamente ao governador, ao secretário de Estado, para lhes lembrar o que é que diz a lei, porque a lei diz muita coisa e nem sempre os dirigentes locais se dão ao tempo de ir consultar a lei toda hora. E aquela lei foi aprovada quando a senhora Margarida Mapanzena era deputada, membro da 4ª Comissão da Assembleia da República, uma comissão que foi instrumental para a aprovação da mesma lei. Então, eu penso que falta uma regulamentação, uma diretiva concreta que diga como é que essas coisas devem ser feitas, sob pena de ficarmos reféns da bondade do receptor das ofertas, dizer que as ofertas são muitas, como diz o presidente. O presidente ficou um pouco embaraçado como se chama, com a forma quase que... Não, mas todos os presidentes ficam embaraçados. Eu lembro-me que esta fórmula, por exemplo, o presidente Nussi, andaram a dar muitas coisas também, ele adotou aquele sistema de que, como as coisas são muitas, nós vamos oferecer ao hospital, vamos oferecer não sei quanto. Então, eu penso que é preciso criar um mecanismo para deixar de embaraçar o presidente. Porque o que é que está acontecendo? O presidente diz que as ofertas são muitas. Uma parte delas vamos dar outras instituições. Agora, você não sabe qual é a quantidade dessa parte que vai dar às instituições e qual é a quantidade da parte que vai ficar para ele, que ele vai aceitar de forma, de fora daquelas luzes da televisão. Porque ele é que vai decidir depois. Que nas 20 cabeças de gado que me deram, matem uma para o hospital. Se calhar 19 deixem no sítio X. Ninguém sabe. Na tonelada de arroz que me ofereceram, que são 1000 quilos, do arroz fresco e perfumado, levem 100 quilos ou 200 quilos, vão dar ao orfanato provincial. Se calhar vai dizer isso. Ou vai dizer que entreguem tudo ao orfanato provincial. Pode ser assim também. Ou pode dizer que todas as ofertas que me entregaram, que disseram que são para mim, entreguem às instituições sociais da província. E também aí é preciso uma equipe para determinar tantas coisas para aqui, tantas coisas. E haver um relator de que realmente entregaram. Porque também os que fazem parte da equipe podem fazer uma autodistribuição das coisas e não chegar ao destino. Portanto, eu penso... Não, é que eu tenho experiência disso. Eu já vi isso muitas vezes, no tempo das cheias, as ajudas alimentares, no ano 2000, trabalhando nos distritos, já vi como é que isso acontece. Uma autodistribuição. Sim, os próprios elementos da equipa que vão ficar encarregues de levar aqueles produtos para as instituições. Sim. Tem que ter uma guia em que aquela instituição confirma que recebeu, porque caso contrário. Mas o grande problema para mim é que isso não vai deixar de acontecer se não houver uma regulamentação. E cada província funciona no sentido de emulação socialista, quer superar a outra província, para dizer, nós é que recebemos da melhor forma ao presidente, porque oferecemos coisas, que oferece aquilo que não tem. Exatamente, porque não é normal juntar 20 cabeças de gado bovino para entregar a uma pessoa. Não é normal. E só as 20 cabeças do gado já ultrapassam 100%, não 1/3, ultrapassam 100% do salário do presidente. Então, uma tonelada de arroz para oferecer a uma pessoa não pode. Então, podia-se dizer o seguinte, por ocasião da visita de Sua Excelência, a população da província contribuiu vários bens e nós queremos encaminhar esses bens para a província de Cabo Delgado. E uma partilha simbólica vamos dar à Vossa Excelência. O resto, vamos apoiar os nossos militares, vamos dar comida nos quartéis, vamos dar coisas. Quer dizer, é preciso um mecanismo claro e transparente da orientação das coisas. Afinal de contas, temos arroz para oferecer. E os militares lá nos quartéis não têm comida. Afinal de contas, temos toneladas de peixe para oferecer. E há falta de comida lá para algumas pessoas. Temos laranja, 250 quilos de laranja, 85 quilos, não sei quanto. Fazer um sumo, muito sumo para o chefe. Então, isso pode ajudar muito na nutrição das creches, dos orfanatos, dos hospitais e dos quartéis.
Então, é preciso arranjar um mecanismo. Mas por que tem que haver ofertas, Salomão? Epá, Temos que fazer aqui um pouco de advogado do diabo. não, Por que tem que haver ofertas? não, há Por que duas os coisas. políticos têm que receber ofertas? Não deviam receber. Sim. Na minha opinião, não deviam receber. E essas ofertas são induzidas, não são voluntárias. Não são voluntários. E são peditórios feitos pelo governo local para brilhantar a sua imagem junto do visitante. É o governo provincial que organiza um mecanismo a nível de todos os distritos. Isso é extorsão. Não. É uma equação, mais ou menos. Então, a coagir pessoas a doar aquilo que não estavam disponíveis a doar. Eu lembro-me, num ano desse atrás, há muitos anos já, um ministro diz assim, o chefe de Estado vai cessar o mandato. E vocês todos que receberam o gado de fomento pecuário devem contribuir com uma cabeça para agradecermos o chefe. Disse, pô, mas ouve lá. Não, eu vou pagar a cabeça. Quer dizer, você recebe a cabeça do fomento. Você vai devolver. E depois, nesse processo, até pode receber 5 ou 10 cabeças. E te morrerem algumas. E depois, mas você tem que entregar uma para apoiar algum. E depois, ali na conta não há abatimento. Você tem que entregar tudo no fim. Portanto, essas ofertas, meu irmão, não são espontâneas. São orientadas. Há uma diretiva que diz como é que cada distrito tem que aparecer na fotografia. E há uma competição dos distritos. É para cada um assegurar melhor o seu lugar ao sol, oferecendo mais do que o outro. Então, isso parece que é com as igrejas dos dízimos. Exato. Então, entrega tudo ao pastor. Para cortar isto, para cortar o mal pela raiz, é o governo, a nível central, baixar um regulamento a dizer que cuidado com as ofertas. As ofertas têm que ser simbólicas, não pode haver ofertas... Deviam ser simbólicas. Simbólicas, sim. Chegar num distrito, oferecer ao presidente um cesto com o mapa do distrito, qualquer coisa assim, uma coisa simbólica, uma fotografia, uma coisa assim, até pode oferecer um cabrito, dizer que é para mostrar que este distrito, vamos falar em Xangara, este distrito produz muito cabrito, então, quer dizer, coisas simples. Agora, juntar 20 cabeças de gado bovino e oferecer. E são as mesmas províncias que não pagam os fornecedores distritais, não há dinheiro, não pagam, não há pagamento, não há dinheiro, não temos orçamento, não temos nada, mas na hora da verdade temos... E a província de Gaza tem um problema sério de estiagem na zona norte. Exatamente, tem problema... As pessoas não têm acesso não têm água, não têm comida, não têm semente. Afinal de contas, acontece. Afinal de contas, há abundância. A abundância vê-se no comício. Então, nós temos que acabar com as abundâncias dos comícios e passar a ver abundância no prato de cada residente. Era uma forma de mostrar ao político que nós aqui, presidente, não temos, a nossa situação é grave, viva um pouco as nossas dificuldades. Mas por dos comícios, sai-se com uma ideia de facto de que há um outro país paralelo, uma outra província paralela. E isso não pode. Porque isso, lembra, já houve muito, não é? O presidente Guebuza aqui no Hotel Polana recebeu o Mercedes-Benz da CTA. Trator. Quem ofereceu o trator? É o primeiro secretário da cidade de Maputo, do comitê da cidade de Maputo, o doutor Francisco Madjaia, que ofereceu um trator ao presidente Nussi. Lá acho que era Congresso, ou Comitê Central, já não me lembro. E o próprio presidente Nussi rapidamente disse, não quero trator, ofereçam aqueles que fazem machamba. Quer dizer, declinou. O presidente Guebuza não falou ali no local, quando lhe ofereceram a Mercedes, mas depois produziu uma nota da presidência a devolver o Mercedes, a dizer que não vai receber o Mercedes. Portanto, há esta coisa de alguns setores que para conseguir construir a sua visibilidade junto do chefe, tem que lhe oferecer. Houve um tempo, foi o próprio presidente Guebuza que, visitando um distrito aqui no sul aqui na província de Maputo, chegaram a lhe oferecer um elefante. O Guebuza disse, quem é que queria elefante aqui?
tinham tirado o elefante de um parque. Quer dizer, tiraram o que eu não quero elefante, eu não tenho coragem para Ia colocar onde ele não sei lá, foram tirar o elefante de um parque para dar ao presidente. Quer dizer, é para ver o nível de bajulação que há neste país. Ir deslocar um elefante, dizer que a população da província oferece um elefante. Não, o elefante. Quem é criador de elefante aqui? Não havia nenhum criador de elefante. Então foram a um parque do Estado, pegaram o elefante para entregar ao presidente, quer dizer, para o presidente fazer o que é com o elefante. Portanto, é preciso termos muito cuidado, mas para acabar com isso é regulamentar. O governo tem que regulamentar este assunto, porque este assunto é sério. Porque o presidente Chapo devolve, porque o presidente Nussi também devolveu, o presidente Guebuza também, o presidente Santos devolveram uma parte das coisas. Por quê? Porque estão aí na ribalta, estão nas luzes. Agora, o governador que não tem tanta luz assim quando vai ao distrito, devolve quanto? Para onde? O administrador que também tem ofertas quando vai à base, quando vai visitar os postos administrativos e as localidades, devolve para onde? Quer dizer, então é preciso um regulamento para acabar de vez com isto. Porque, isso embaraça de fato. E essa questão, Salomão, só para fecharmos mesmo, todos os políticos presidentes, quando tomam posse, anunciam um combate cerrado à bajulação. Mas querem parecer que depois de sentar, já não se resiste. Não, anima a ser bajulado. Anima. A bajulação parece que anima. Quer dizer, você começar a ouvir aquilo que gostaria de ouvir. As suas virtudes. Ver que, afinal de contas, os meus ideais já atingiram as pessoas. E eu penso que a forma de resistir é exigir que tudo seja feito dentro da legalidade e que a bajulação não seja uma esponja para pagar a incompetência, para pagar a incúria, para pagar a falta de integridade das pessoas. Então, podem elogiar o seu chefe, não há problemas, e eu acho correto até elogiar, não deve exagerar agora, porque da maneira como elogiam alguns, por exemplo, o que eu ouvi na Assembleia, dá a entender que o presidente Chapo já terminou 2 mandatos. Não, mas o presidente Sano disse que em 100 dias o presidente... Em 100 dias o Chapo apresentou para um trabalho de 2 anos. Quer dizer, esse tipo de coisas não ajuda muito a quem está a governar. E da maneira como as pessoas dizem, ele já estruturou a nossa economia, mas o Chapo ainda não estruturou ninguém, nem estruturou nada, nem tem orçamento, ainda não há nenhum orçamento para estruturar. Da maneira como falam as pessoas, alguns bajuladores, dão a entender que o presidente já cumpriu, está no fim do 2º mandato, e que já temos uma obra vasta dele. Então, eu acho que é melhor dar tempo a que o dirigente trabalhe, encorajar o dirigente, mostrar ao dirigente onde é que as coisas ainda estão muito graves, para ele se dedicar a essas partes e não andar a dar a entender que ele já trabalhou, já fez tudo, o povo está muito feliz. Qual povo está feliz se o presidente ainda não começou a trabalhar? O presidente ainda não teve nenhum orçamento executado. Ainda na última terça-feira, o Conselho de Ministros estava reunido para regulamentar a execução orçamentária. Portanto, o orçamento aprovado em maio, ou aprovado lá para dia, no princípio de maio, 19 de maio, na Assembleia, e promulgado, acho que lá para dia 23 pelo presidente. Só agora é que vai entrar em vigor. Acho que vai entrar em vigor esta semana que vem. Vai começar. O Salomão está muito informado nessa coisa de orçamento. Lá na CNE há problema de orçamento. Não há problema de orçamento. Salomão domina as datas. Não, há problema de orçamento para o país. Não, é que eu estou em contato com todo o país. Estou em contato com as pessoas. Estou em contato com as empresas. Que não estão a funcionar, porque tem as suas faturas no governo, no tesouro. Estou em contato com instituições que não estão a andar, porque não há orçamento. E estou em contato com administradores de distrito que também estão paralisados. Não tem combustível para os carros andar. Os administradores não vão às localidades, não têm combustível. Estão parados.
O país está praticamente paralisado. É por isso que estou informado sobre o espaço do orçamento. Pensei que esse problema de orçamento. Não tem nada a ver. Não, insiste muito na questão do orçamento. Não tem nada a ver. Já está militar na esfera pessoal. Não. Eu tenho informação de como é que essas coisas já estão a acontecem. funcionar. E agora, não vai alguém dizer que o presidente já resolveu os problemas de Moçambique só porque falou. O presidente fala bem. É verdade que tem uma visão, mas é preciso dar tempo ao presidente para executar essa visão no dia a dia. Ainda não teve tempo de fazer isso. Então terminamos assim o nosso programa. A questão do orçamento é muito séria. Esperamos que com esta aprovação, de facto, o país possa, de facto, começar a... Lula costuma chamar a roda da economia, começa a girar. Exatamente. Isso é muito bom para as empresas. A própria MBC também precisa de orçamento para funcionar, por via de nossos parceiros do Estado, com os quais nós temos prestação de serviço. Portanto, foi assim que nós fizemos aqui o nosso programa, a Semana com o Salomão Moiano. Então, o novo encontro fica marcado para o próximo domingo, à mesma hora, nesta mesma onda, onde analisamos de uma forma muito terra a terra, como dizia o presidente Inhosso, os assuntos, para que, de facto, todos possam facilmente perceber o que estamos a tratar como país. Boa noite, até a próxima.